fatos mais importantes da nossa história afro-brasileira e uma das figuras mais importantes que representam a figura feminina afro e também representa a todos os afrodescendentes do Brasil. Hoje nós vamos falar sobre Maria Teresa de Benguela. Como vocês estão perguntando, às vezes vocês estão perguntando, mas quem foi Maria Teresa de Benguela? Hoje eu vou falar de um dos maiores ícones, que representam, a nossa feminilidade e representa também a nossa raça e a nossa descendência. Muitos poucos sabem a história de Maria Teresa de Benguela e a sua importância para a história do Brasil, tá? Então hoje eu vou contar para vocês o que simboliza Maria Teresa de Benguela para a gente e para o nosso país. Benguela, ou de Benguela, como vocês queiram designar, ela viveu no século XVIII, tá? Ela foi uma escrava, porém, ela criou um quilombo, tá? Ela criou um quilombo, e esse quilombo, ele era um dos quilombos mais organizados da história do Brasil. Teresa de Benguela conjugou esse quilombo de Quari-Terê. Ele fica no centro-oeste do Mato Grosso, tá? Ficava, até então, nos tempos coloniais, tá? Então, o Quari-Terê não se sabe se ele foi fundado por seu marido, que foi Zé Piolho, ou se foi fundado por Teresa de Benguela. Porque Quari-Terê, em língua indígena, significa piolho. Mas só que Terê é um nome, um apelido, de Teresa. Então não se sabem ao certo, devido a ter muitas coisas ocultas e aquele tempo não ter tanta informação como hoje, não se sabe de onde surgiu, quem realmente criou esse quilombo. Sabe-se que Teresa de Benguela foi considerada a rainha do quilombo. Ela foi a primeira negra considerada a rainha, Então, como se diz, depois da morte de seu marido, que também não se sabe se ela dominava esse quilombo antes do marido, falecer, ou se foi depois de Zé Piolho falecer. Então, o que acontece? Ela governou, esse quilombo, ela foi a rainha. E por que, professora, ele foi tão organizado assim? Porque o que acontece? Suspeita-se que Teresa de Benguela foi a primeira a fundar, um parlamento dentro de um quilombo. O que é isso, professora? Um parlamento. Ela criou esse parlamento com o quê? Senadores, conselheiros e toda essa equipe que possa governar e ajudar a administrar um quilombo. Ela criou esse quilombo muito mais à frente do que os dias que se percorreu ao longo da escravidão. Por quê? Ela soube pensar em proteger o quilombo. O que seria isso, professora? Proteger o quilombo é o quê? Ataques inimigos. Ela não pensava em descobrir o quilombo, ela pensava em ataques. Então ela criou esse parlamento, ela governou tendo uma sede, tendo as casas. Então Teresa de Benguela, ela acolheu índios e negros, que eram saqueados, das fazendas do café. Então era um quilombo bem escondido, apenas algumas pessoas sabiam desse quilombo e provavelmente alguns negros que os guiavam até lá. Então o que acontece? Teresa de Benguela criou essa defesa para o quilombo, por isso que foi tudo muito organizado, por isso que foi um parlamento. Ela precisou de senadores e conselheiros para organizar. Eles tinham reuniões semanais, eles tinham, opiniões acertadas, tinham também o que criar a mais para o quilombo, melhorar o aspecto dele. Então, Teresa de Benguela realmente foi uma rainha. Ela foi, como se diz, a primeira mulher considerada a governar algo, um quilombo, ainda mais naquela época de grande preconceito devido à escravatura. Então ela tomou a frente desse quilombo, que no mínimo era um quilombo bem grande, porque ela colhia várias tribos, como eu disse para vocês, indígenas e negros. Então ela possuía um quilombo bem grande. Então ela precisava de uma organização maior para poder governar tudo isso. Então, o que acontece? Ela foi marcada por isso. Mas por que, professora, ela é tão importante? Em 25 de julho de 1992, reuniram-se mulheres, da República Dominicana de Moçambique. Elas queriam o direito delas. Foi a época em que as mulheres também, depois de um bom tempo, declararam o direito de votar. Então as mulheres, para representar também o seu
espaço na sociedade, fizeram essa reunião falando sobre racismo, preconceito, negligência obstétrica, né, homicídio. Então, elas queriam um lugar na sociedade também, queriam ser reconhecidas, porque as outras mulheres saíam para trabalhar. E às vezes as mulheres negras, como sofriam no passado, ficavam em casa cuidando dos filhos, por mais que teve a abolição da escravatura. Então elas queriam direito na sociedade. E nesse dia, elas conseguiram, em homenagem a Teresa de Benguela, que foi considerada rainha, nesse dia, conseguiram, então é considerado o Dia da Mulher Negra, né? 25 de julho de 1992. Foi criado esse dia para homenagear nós, mulheres negras, né? Também, porque a gente elas queriam esse espaço na sociedade. Porque, como vocês sabem, durante a escravidão sofreram muito. E não é porque assinaram uma lei áurea que deixaram de sofrer preconceitos, né? E desclassificação da sociedade, tá bom? Mas isso aí foi um manifesto que elas fizeram, tá? Em direito delas, assim como qualquer outra cultura faria, né? Então, reuniram-se mulheres América Latinas, né, e caribenhas e fizeram esse protesto a favor da defesa da mulher negra e seu espaço na sociedade, tá? Muito pouco se sabe sobre a vida de Teresa de Benguela. O que eu conto para vocês são fatos históricos que algumas pessoas, né, pesquisaram ao longo da história e foram descobrindo, porque, como eu disse anteriormente para vocês, tem-se pouca informação. Mas suspeito-se que ela começou a criar, né, o parlamento, veio dela, porque ela era muito organizada. Como professora, Teresa de Benguela, ela veio a falecer. Com muito tempo, descobriram os bandeirantes, o quilombo ao qual ela reinava. O que acontece? Tem duas hipóteses. Não se sabe se Teresa de Benguela foi em 1770. Não se sabe se ela veio a falecer por suicídio, porque ela preferia se matar do que ela ser presa por bandeirantes de novo e passar por toda aquela tortura. Ou não se sabe se os bandeirantes a capturaram e torturaram ela até a morte. É um fato meio que desconhecido. Se sabe muito pouco sobre ela. Então tem essas duas hipóteses. E isso aconteceu em 1770. Às vezes a gente pensa, ai professora, mas a consciência negra não é sobre os zumbis palmares, não é sobre a luta negra? Não. Eu acho assim, hoje eu quis trazer esse tema para vocês porque é uma história escondida, né? Mas de muita importância, né? Ela é uma coisa que, quando que você pensaria que dentro de um quilombo funcionaria um parlamento? Quando que você saberia que um quilombo reinava uma rainha negra? Assim como Chica da Silva também. Ela foi uma escrava, que ela foi comprada por um médico, né, um homem branco da época, e ele se apaixonou por Chica. É onde ela viveu com ele e teve 13 filhos. Então, assim, são mulheres que marcaram a nossa história. Não só mulheres, como o Zumbi dos Palmares também marcou pela sua luta a favor dos negros também. Então, eu acho importante vocês conhecerem esses ícones. A consciência negra não é só um dia. A consciência negra é todos os dias. A consciência negra são pessoas que vieram ao longo da história lutando por seus direitos na sociedade, né? Veio lutando não só a favor, sim, a Lei Áurea surgiu, mas e aí? O que vinha depois da Lei Áurea? Vinha a represália, vinha o preconceito da sociedade. O negro demorou muito para se inserir. Então, o que acontece? Eu quis trazer esses ícones importantes porque a gente pode, a gente consegue. Naquela época, para vocês verem, né, como é. Naquela época era difícil e ela conseguiu reinar o quilombo, ela conseguiu ser a rainha. Então, para vocês verem que tem, antes da gente, vieram outros ícones importantes que marcaram a nossa história. Por isso eu falo para vocês, sabe, a gente consegue. Quando a gente quer, a gente consegue, a gente vai em frente. Então, antes da gente, tiveram guerreiros que lutaram pela nossa cultura, lutaram pela nossa vida e lutaram pelo nosso espaço na sociedade. Assim como a mulher lutou pelo voto, e assim por diante, tantos outros ícones que vieram, né, antes da gente. Então, crianças, eu quero passar isso para vocês, uma simbologia. Eu quero que vocês pesquisem mais sobre Teresa de Benguela, tá? É interessante a história dela, não tem muita coisa, mas é muito legal vocês estarem conhecendo esse tipo de pessoas que passou, né, papéis importantes que passaram, mas que não foram reconhecidos na sociedade. Então, lembre-se sempre, 25 de julho de 1992,
foi feito o protesto. Então, todo ano, 25 de junho, é o dia considerado o Dia da Mulher, tá? Então, eu quero deixar para vocês um grande abraço. Até a próxima